Se o irmão não conseguir ir, por motivos do trabalho, você vai ministrar. E Deus é tão bom, que Ele me deu essa palavra exatamente onde o irmão Leonardo parou. Eu disse, nossa. Então, hoje eu quero falar sobre. Gostava que vocês falassem para a pessoa que está ao nosso lado. Irmão, podem sentar. Amém, glória a Deus. Eu queria que vocês dissessem para quem está do seu lado: irmão, vamos caminhar ao rosário. Amém. A palavra que eu hoje vos trago fica lá em Mateus 14. Mateus 14. Do 22 ao 33. E esta é uma passagem tão conhecida, que tantas vezes já lemos, tantas vezes relemos, que muitos nos colocamos naquele barco, que eu nem vou ler a palavra toda, apenas alguns trechos. E eu quero começar dizendo que mais tempestades nós temos na nossa vida do que vitórias, amém? É normal, querido. Nós somos escolhidos, marcados, e a própria palavra diz que somos marcados como ovelhas para o matador. E quando ele diz isso, é porque nós temos que passar por provações e provas e tudo mais. Mas também a palavra nos diz que somos mais que vencedores. Porque o nosso querido, amado Mestre Jesus, Ele venceu o mundo. Amém? E não precisamos de mais nada para nos preocuparmos. Apenas com uma coisa pequena, um grão de mostarda. A nossa fé. A nossa fé. Que não pode esfriar, que não pode ser apagada, que não pode deixar de existir no coração daqueles que são escolhidos por Cristo. Amém? Este texto ele marca isso, nada mais, nada menos do que o nosso amado Pedro. Né? Nós somos pequenos Pedros, irmãos. Todos nós, ninguém falha. Somos pequenos Pedros, impulsivos, agressivos, cheios de energia, cheios de vontade de aprender, cheios de vontade de servir, cheios de vontade de caminhar ao lado do Mestre, mas humano. Nós somos humanos. E Pedro, nesta passagem, lá nesta passagem, ele diz assim: Senhor, se fores mesmo tu, diz para eu ir ter contigo. Eu estou parafraseando, não vou ler, só vou dar alguns cheiros, porque é uma passagem grande, não temos todo o tempo. Então o Senhor ele disse: venha, uma palavra. Eu quero falar com vocês aqui, desmilfrar, dividir esta passagem em 4 pontos que nós temos que reter para nós. O primeiro ponto é que devemos ouvir a voz de Jesus na tempestade. Todos nós já passamos por períodos de aflição, de dívidas, de falta de comida em casa, de falta de um bom teto, de falta de trabalho. E se calhar pensamos em tudo menos na voz de Jesus na nossa vida. E às vezes quando Ele fala, nós estamos tão bloqueados com a tempestade que está à nossa volta, nos batendo, nos levando para um canto, levando para o outro, e esquecemos de ouvir a primeira voz dele. Venha, calme-se, confie, procure, descanse. Todas essas palavras que Ele nos diz. E nós temos que nos fortalecer cada vez mais em todas estas palavras que o nosso Deus nos deixa aqui. Neste texto, eles passam horas e horas de grande desespero, de grande medo. E eu aprendi há pouco tempo, mais uma vez, fui lembrado que o medo é o fator principal para confundir a nossa fé, para destruir completamente a nossa fé. Nenhuma
nenhuma personagem bíblica usada por Deus teve medo de lutar, medo de ultrapassar, medo de entregar por Deus. E sempre foi vitorioso. Davi, Abraão, Davi não teve medo de enfrentar o gigante pela fé no Deus do impossível que ia à sua frente. Abraão não teve medo de entregar o seu filho, sabendo que Deus ia prover o sacrifício para aquela altura, pela fé. Homens, humanos, mais pequenos, maiores, mais novos, mais com uma certa idade, eles não tiveram medo, pela fé no nosso Deus. E nós não podemos deixar de ser diferentes. Afinal, nós temos uma palavra que ela nos diz tudo aquilo que nós precisamos de saber para nos mantermos ligados. Ok? Devemos ouvir a voz de Jesus na tempestade. Lá no versículo 28 disse Pedro: Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus ele disse: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Repare uma coisa, quando os discípulos eles viram que Jesus estava a andar sobre as águas, o que é que eles disseram? Não pode ser, é um fantasma. Mas vejam quanto tempo ele passou com o Mestre. Vejam quanto tempo eles tinham passado já com o Mestre, vindo os milagres, ouvindo as suas palavras, e mesmo assim eles duvidaram daquela situação. Vejam, por isso que ele diz: homens de pequena fé mais à frente. É impossível no tempo de hoje alguém não conhecer a palavra, alguém que se diz cristão e vai à igreja e se move pela fé, conhecendo todas as maravilhas de Jesus, dizer que é impossível, eu não posso ultrapassar, eu não vou vencer, eu não vou alcançar, é impossível. Porque se nós cremos neste Jesus de toda esta palavra, se nós cremos no Filho de Deus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós não podemos fazer isso. É impossível. É impossível dizermos que estamos prontos para a chegada quando nós falhamos em pequenas coisas aqui na terra. Pequenas, grandes coisas. Existe uma regra do pecado. Existem vários níveis de pecado. Quando diz, para Deus não há pecadinho nem pecadão, é tudo pecado. Todas as coisas elas são provas da nossa fé no Deus que nós servimos, em Jesus. Todas elas. Quando nós decidimos olhar para onde não devemos, falar o que não devemos, tudo isso vai colocar a nossa fé em prova. Amém? No entanto, Pedro ele reconheceu a voz do Mestre na tempestade. A voz, a sua voz. Ele não viu a sua figura, ele ouviu a sua voz. Há um filme, que eu não sei o nome, em que um rapaz ele cai num lago e fica lá perdido. E dois bombeiros eles vão, fazem um buraco e vão lá. Aliás, deve ser, não sei. Eu me lembro só dessa parte. Superação da café. Em que eles estão lá à procura, porque eles não conseguem, não vão mergulhar, vão tentar tocar em alguma coisa. E há um que ouve uma voz mais para trás. E ele vai, ele toca em algo e depois vai, puxa e é o rapaz. E quando chegam ao quartel, o bombeiro diz lá para o capitão: comandante, se não fosse você dizer mais para trás, eu não acharia. E ele disse: não disse nada. E ele aí disse: uau, foi a voz de Deus. Quantas vezes Jesus ele fala connosco no secreto, quando colocamos todas as coisas na sua mão, quando aqueles assuntos que parecem impossíveis para nós, e Ele nos diz algo logo na hora. E quantas vezes já colocamos, Ele não diz nada e deixa acontecer para ver até onde nós vamos com a nossa fé. Entendem? Ouvir a sua voz é mais do que estar à espera de alguma coisa visível, tocável. Ouvir a sua voz é saber que Ele vai agir de qualquer maneira, de qualquer forma, que Ele sabe no tempo dele. Isso é saber o que é ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que eu quero falar com vocês fica no versículo 29. Diz assim: então Pedro
saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Devemos agir com fé. Agir com fé para deixar o nosso lugar de segurança. Para Pedro, o lugar de segurança naquela altura era o barco. Para nós, talvez o nosso lugar de segurança é a nossa casa, outros é o trabalho, outros é o carro, outros é a família. Abraão, ele sai, larga tudo para trás, larga tudo para a tela, larga tudo e vai. E eu vou-te mostrar qual é que é a terra que eu estou a preparar. Largar o nosso lugar de segurança. Quando Pedro ele decidiu tirar o pé daquele barco, foi o primeiro ato de fé dele. Foi a primeira faísca que saiu e que acendeu o rastilho. Às vezes basta uma pequena coisa. Quando eu decidi estar com a minha esposa, que a gente casou, eu aceitei Jesus, casei, e eu fiz uma coisa, disse uma coisa para mim próprio: não interessa o que acontecer daqui para a frente, eu apenas vou seguir Jesus. E eu convidei meus pais para ir ao meu casamento. Claro que a gente pensa sempre que está tudo bem. E eles disseram: não vou, não vamos entrar nessa igreja, não vamos estar nessa igreja, nem sequer vamos entrar nessa igreja. Eu disse: ok, é dia tal, à hora tal. E fui. E foi um dos terceiro dia mais feliz da minha vida. Foi um dia feliz, cheio da presença de Deus, em que o Senhor tocou o nosso coração e eles não estavam presentes. Mas pela fé em Jesus e num Deus que foi Ele que liquidou o nosso casamento, eu nem sequer pensei nisso. O Senhor não me permitiu sequer pensar nesse assunto. Nem fiquei chateado, nem triste com os meus pais. Apenas segui pela fé. Porque eu sabia que um dia mais tarde eles iriam pelo menos tocar no assunto. E o que é certo é que a minha mãe costuma já fazer perguntas sobre a palavra, sobre o nosso Deus. Tudo é pela fé. Nós colocando este pé fora do nosso local de segurança. Eu sou filho único, eu sou um filho que sempre fui muito, não mimado, mas sempre fui acarinhado pelos pais. E então, eu queria deixar-lhes: bom, então vou aceitar o pedido e fazer um casamento como eles querem e tal. Assim, não. Não. Pela fé, irmão. Pela fé nós temos que fazer aquilo que está no nosso coração. Se nós nos atiramos de cabeça para Jesus, nós temos que aguentar essa onda. Pedro, ele fez isso. Ele colocou o pé fora do barco, movido pela palavra que foi lançada por Jesus. Ele foi. Ele seguiu fora ao barco. Nestas tempestades da nossa vida, quando as circunstâncias parecem cada vez mais impossíveis, Jesus nos chama para dar esse passo de fé. Sair do barco representa deixar para trás o que é seguro e conhecido para seguir Jesus em terrenos desconhecidos. São desconhecidos. O pastor, ele saiu do Brasil pela uma palavra de Deus. O pastor veio para Castelo Branco, movido pela palavra de Deus. O pastor abriu esta porta, juntou 2 pessoas no jardim, pela fé na obra do Senhor. E vejam onde é que nós estamos. Eu creio que daqui a um ano, meio ano, pela fé, esta sala será mais pequena e nós estaremos já aqui dentro do reunião. Amém? Pela fé. Amém. Tudo aquilo que nós depositamos na mão do Senhor pela fé, pelo nosso nível de fé, Ele vai nos dar. Amém? Este grão de mostarda, ele dá muito mais grão quando é uma árvore bem composta, bem saudável. Amém? Amém. Eu tenho fé nisso. Amém. Andar sobre as águas está disponível apenas para aqueles que exercitam a fé dia após dia. Dia após dia.
Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é apenas ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 2 vezes este ano. Irmão, ainda não li a Bíblia uma vez sequer no ano. Amém? Mais vale um versículo bem entrelaçado no nosso coração, com tudo que Ele tem de bom para nós, do que ler. Amém? Exercitar a fé. Pedro, ele tinha isto à disposição todo o dia. Andar ao lado de Jesus. Ouvir tudo aquilo que vinha do Mestre. Ver os milagres que o Mestre fazia. E mesmo assim, ele duvidou. Amém? O pastor André Fernandes, ele disse uma coisa: toda a palavra que Deus libera ao seu encontro constrói um caminho que leva até você. Deus, ele prepara um caminho para nós. Deus lança palavras para nós. Bênçãos, palavras, tudo ali. Pela fé nós temos que andar por esse caminho. Com buracos, com armadilhas, com subidas, com descidas. Mas é um caminho que Deus preparou para nós. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. Mas volto a dizer, Jesus, ele venceu o mundo. Amém? Amém. Ele foi mais que vencedor. Temos que ter essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Às vezes nós iramos por coisas que não têm sentido. Eu às vezes digo para o meu esposo, eu não posso ser tão bruto com as palavras, tão bruto com aquilo que eu quero dizer. Eu posso não dizer, mas eu penso no que eu vou dizer e elas ficam, não é que é possível, não pode ser. Jesus, ele era manso, humilde, amoroso. Amém. E quando isso acontece, é impossível nós não termos fé nele. Essa é a nossa fé, é o nosso nível de fé. Olhar para Jesus e ver, uau, eu estou quase lá. Amém. Glória a Deus. Quase. Mateus 22. Mateus 29 diz assim: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Nós devemos seguir na direção do Mestre. Lá no versículo 30 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Quantas vezes nós temos que dizer isso? Senhor, salva-me. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, não vês que estamos a parecer? Quantas vezes nós temos que dizer isso? Mas vejam o que levou a que isso acontecesse. Muitas vezes Deus coloca-nos à prova com situações para ver até onde nós vamos na nossa fé. Mas desta vez Pedro, ele deixou-se afundar pelo vento e pelas circunstâncias da tempestade à sua volta. Ele olhou para lá, ele estava a seguir o alvo, que era Cristo. Ele disse: ele está ali, eu vou. Mas quando ele virou um pouquinho e viu as ondas e viu o vento e o mar, disse: eu vou afundar. E ele perdeu o foco, perdeu a sua fé nesse momento. Quando Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas, no entanto, quando começou a focar no vento e nas ondas, ele foi tomado pelo medo e começou a afundar. Isso nos mostra que, no meio destas lutas da nossa vida, não podemos nos distrair. Diga para você mesmo: não vou me distrair. Não vou me distrair. O inimigo anda aí ao nosso redor. Ele não se cansa. Muitas vezes eu costumo dizer que às vezes nós ficamos cansados de ir ao culto, cansados de ler a palavra, cansados de orar, cansados de ter tempo para Deus no nosso dia a dia. Mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele não para, ele não vai parar, ele não dorme. Então nós temos que dizer para nós próprios: não vou distrair, não vou perder o foco, não posso perder o foco.
Muitas vezes a pequena coisa que acontece com Pedro, nós tombamos. E muitas vezes não é só o afundar, o caso é muito mais sério. Nossa vida espiritual ela é regida pela fé. E quando nós perdemos o foco, a nossa fé afunda. E Satanás aproveita a brecha que é lançada para entrar e colocar as suas sementinhas, as suas opiniões, as suas probabilidades, as suas coisas. Então nós não nos podemos distrair com isso. A distração leva-nos ao medo, pois ela potencializa a tempestade e despreza o poder daqueles que nos chamou para andar sobre as águas. Quando nós somos levados pelo medo, a voz de Jesus ela fica mais fraca do que o medo. Quando perdemos o foco. Eu costumo dizer que todos os heróis da fé, eles tiveram lutas que se calhar nenhum de nós conseguiu ultrapassar. Nos dias de hoje as coisas estão mais fáceis. Há muito mais portas abertas, muitas mais tentações na internet, muito mais coisas que nos fazem tirar o foco. Naquela altura não, mas o caso era diferente. Era mais físico, era mais sangue no sangue. O foco era diferente. Aliás, as lutas eram diferentes, o foco era igual. Tem de ser igual. Amém? O resultado será medo. No nosso olhar fixado para o medo, nós perdemos a nossa própria vida. Nós nos estamos a levar pelo medo. O medo leva a outros caminhos, depressão, outras doenças mentais, coisas assim do género. Porque as pessoas começam-se a desgastar. As pessoas ficam sem o seu protetor, o seu braço direito. Quando nós temos Jesus como o nosso foco, Ele chega ali e pega em nós e nos levanta. Nós estamos mal, Ele chega ali e pega em nós, pela fé. Isso é possível. Amém? Mas com o medo, isso não acontece. O medo nos distrai, nos dissolve, nos tira as energias, nos consome por dentro. Nos esquecemos que estamos aqui neste mundo para servir a um Deus que Ele tudo pode fazer na nossa vida. Amém? Manter os olhos em Jesus aquieta o nosso coração e nos dá paz e segurança para continuar mesmo no meio das lutas desta vida. Eu conheço um casal amigo que eles perderam um filho e eles não eram cristãos, mas ele me disse que quando eles perderam o bebezinho deles, eles saíram do hospital desolados. E a primeira coisa que veio à cabeça dele foi ir para o café e se matar na bebida. A esposa, eu não sei o que se passou na cabeça daquela mãe, mas ele me disse isso. Mas ao caminhar pela rua, ele esqueceu da carteira no carro, ele voltou ao carro. E quando passou, no mesmo trajeto que ele tinha passado para ir para casa, ele encontrou uma Bíblia no chão. Qual é que é a probabilidade de nós encontrarmos uma Bíblia no chão? No mesmo caminho que ele fez de ida para casa, quando ele voltou para trás, ele encontrou uma Bíblia no chão. Ele disse que pegou naquela Bíblia, naquela palavra, abriu e veio a passagem, uma passagem muito, muito falada hoje em dia, eu não me recordo, mas que ele se quebrantou naquele momento e que algo se acendeu no seu coração, que ele não sabia o que era explicar, mas era uma paz que ele não tinha encontrado antes de abrir. Eu creio que nesse momento foi o que eu disse: irmão, tu foste tocado pelo Espírito, tu foste tocado por Deus nesse momento. Vejam, a ideia que ele tinha era uma ideia de medo. É um medo. Eu vou me quebrar, vou entrar naquele bar, vou beber até me esquecer do que aconteceu. Mas a ideia que Deus tem para nós é completamente diferente. Ele nos quer trazer paz, Ele quer mostrar o seu amor, quer tocar em nós, nos consertar e nos levantar. Não nos podemos distrair. Nós que o conhecemos, não nos podemos distrair. Amém?
No versículo, lá no 30 a 31 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Clame pelo socorro de Jesus no tempo da adversidade. Clamar não é feio. Clamar não é só para quem quer e pode. Clamar é para todos nós. Clamar. Clama a mim e te ouvirei. Te mostrarei algo que tu não conheces. Clamar. Ele está lá, ali, está prontinho para nos ouvir, todas as vezes. Talvez quando nós agimos por nós próprios, Ele espera que nós clamemos a Ele, porque Ele tem a solução, a melhor solução de todas. Ou socorro, ou uma palavra de carinho, ou uma palavra de encorajamento, tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem lá reservado para nós. Como um Pai que nunca falha, um Pai que nos ama mais que tudo. Jesus, Ele sempre nos socorre quando nas tempestades da nossa vida clamamos pelo seu socorro. E quando Pedro ele começou a afundar, Jesus estava lá para socorrê-lo. Imediatamente estendeu a mão para ele. Ele não ficou à espera até onde ele ia no socorro, não. Chegou lá e resgatou. Tantas e tantas vezes que ele fez isso ao longo da sua caminhada. Tantas e tantas vezes que ele mudou o seu percurso para atender a uma pessoa que precisava ser salva, a uma pessoa que precisava de ser curada, a uma pessoa que precisava de ser liberta. Tantas e tantas vezes os discípulos pensaram: mas mestre, por que ir por aí? É longe, vamos desviar do nosso caminho. Estamos sem comida, estamos cansados. Eles não entendiam. Homens de pequena fé. No tempo destas adversidades todas que estamos a enfrentar, momentos de dúvidas e de medo, é verdade, existe na nossa vida. Mas a boa notícia é que Jesus está sempre perto, pronto para nos estender a mão e nos levantar em todas elas. Ele jamais vai desistir de nós. Porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Aquele preço que Ele pagou naquela cruz do Calvário, com o seu sangue, com o seu corpo, Ele foi pago por nós, por cada um de nós. Assim como Pedro, devemos clamar pelo seu socorro, confiando no seu poder para nos resgatar. E o último ponto é que nós devemos ter a sua referência. Nós todos temos referências na nossa vida, uns pastores, outros louvor, os miúdos com Cristiano Ronaldo, coisas assim do género. Mas eu quero trazer-vos algumas referências que a palavra tem para nós. Referências que cada um de nós tem que ter na sua consciência. Porque eles sim foram movidos pela fé. Amém? Hebreus 11. Aí está, foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. E embora Abel estivesse morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer. Subitamente, ele desapareceu. Porque Deus o levou, porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele havia se agradado de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e, pela fé, tornou-se herdeiro da justiça. Amém? E muitos outros, Abraão, Jacó, José, e mais.
Fé como um grão de mostarda. Fé com um nível tremendo. Isso não aconteceu só lá. Isso acontece nos dias de hoje. Cada um de nós tem essa fé, essa chama dentro de nós. Cabe-nos a nós não perder o foco, não se distrair, fortalecer a nossa comunhão com o nosso Deus, clamar pelo seu nome e ouvir a palavra do Senhor. Todos nós temos tudo o que precisamos para vencer e ser usados pelo nosso Deus. Era esta a palavra que eu tinha para vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E é isso, meus amados. Quando eu falei da semente, era só um exemplo que ele estava trazendo. Toma a sua semente e plante ela.